Encontro com o esporte. Oferecimento. Troller, contabilidade e assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte, quinta-feira, dia seguinte, sempre a super quarta-feira de futebol, e o dia pra gente bater aquele bate-papo, ter aquele bate-papo com os nossos colegas da imprensa esportiva aqui da região. E hoje a gente convidou Jonas Klein, nosso colega do Grupo Independente, Tropical FM. Seja muito bem-vindo, Jonas. Tudo bem, bom dia, obrigado. Novamente convite, né? Novamente convite. Pois é, isso é porque tu é um cara importante que está sempre por dentro dos números, não é? É importante. Hoje em dia o futebol praticamente é números, classificação, né? Sabe que eu sou um cara apaixonado por números, eu gosto muito mesmo disso dos números. E hoje com a internet o que a gente tem acesso a curiosidades envolvendo números, equipes, número de torcedores, rankings, é muito grande. Só que a gente perdeu um pouco aquela coisa do seguinte, qual respeitar? Qual pegar como sendo o oficial, não é mesmo, Jonas? É verdade, né? Até na questão de horários dos jogos, hoje em dia está muito complicado, né? A gente olha no site, está um jogo no final de semana, um horário, no outro site tá outro jogo, então tem que ficar bastante atento nisso. Até porque eu acho muito também vem do problema seguinte, uma época um Grêmio, o Inter disputavam, claro, uma Libertadores, mas um Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro. Hoje é grande, é excessivo o número de jogos por tantas competições, daí tem os clubes disputando uma mesma... 2, 3 competições junto, tendo que mudar o horário, e o torcedor fica perdido nisso. Às vezes tá lá o calendário, lá a tabela de jogos, o Grêmio jogando às 16 horas, o Inter jogando às 18h30, e de repente, no meio da semana muda tudo isso. Fica ruim até mesmo pro torcedor, não é? É verdade, a gente tem que, como eu falei há pouco, tem que pegar bem a informação, né? Até porque sites de credibilidade, daqui a pouco já não tá mais dando para acreditar, né? Sites, inclusive, importantes, que seria... em primeiro lugar, a procurar o horário, né? Bom, eu sugiro, Rodrigo, depois desse bate-papo entre tu e o Jonas Klein aí, eu sugiro que o telespectador dê uma olhada sempre em todos os campeonatos que estão acontecendo envolvendo as equipes aqui na nossa cidade, região e do estado, que dê uma olhada lá no site www.jrgasparoto.com, que lá tá sempre tudo bem informado e bem atualizado. Pô, aí ó, ficou a dica aí, tá certo então, né, Jonas? Aí ó, temos aonde com respeito, hein? Agora o plantão vai estar bem informado. Vai estar bem informado. Pois é, mas o Lajadense, né, que também teve o seu horário de partida trocado no meio da semana, vai a campo já nesse sábado. Enfrenta o São Luís lá em Juí, não é mesmo, Gasparoto? Né, Rodrigo, nós estávamos comentando aí o Jonas aí do perigo dessa partida para a equipe aqui do Lajadense. O Gelson Conte lá esteve aqui vendo, né, o último confronto da equipe aqui do Alve Azul no enfrentamento com o Canoas, levou todas as impressões do que ele viu dentro de campo, apesar que não deve ter levado muita coisa boa, porque nós tivemos assim um primeiro tempo assim horrível, não conseguimos encaixar o jogo, tudo aquilo que o Benhur pedia nos treinamentos não conseguiram colocar em prática. Na segunda etapa até o jogo foi melhor. Mas esse duelo lá com o São Luís é muito importante. Por quê? Porque nós temos o mesmo número de pontos que o São Luís e se vencermos a gente consegue, né, se aproximar ali daquela zona dos 4 melhores ali, ou terminar o final de semana entre os 4 melhores, para depois pensar no jogo diante do Internacional, que vai ser na quarta-feira aqui no Estádio Alve Azul. Me parece assim que esse é um jogo-chave, né, Jonas? Inclusive o Lajadense agora tem São Luís fora, o Inter em casa, que é pedreira, não importa se é fora ou se é em casa, Santa Cruz fora e fecha contra o Ipiranga em casa. Então, o Ipiranga, teoricamente, seria o jogo mais fácil, mas não dá para pensar assim no futebol. Mas os 3 próximos complicados, e começa pelo São Luís. Até porque o Santa Cruz, né, nesse jogo fora de casa, lá nos Plátanos, o Santa Cruz, surpreendendo a muitos, está também lutando contra o rebaixamento. Vai fazer, quem sabe, nesse jogo contra o Lajadense, o jogo de vida ou morte dele.
no campeonato. Então não vai ser também uma partida muito fácil. Falaste bem, o Ipiranga vai estar, de repente, já desclassificado, já rebaixado aqui no estádio Alves Azul diante do Lajadense. Esse sim, mas daí nós temos aí pelo caminho São Luís, que é um jogo de confrontos diretos, né? O Inter, como tu bem falaste, que não dá para se prever nada, né? Muito difícil. E também esse jogo contra o Santa Cruz. Mas o Santa Cruz, se apresentar o mesmo futebol que apresentou lá quando fizemos amistosos, não tem condições de ganhar do Lajadense. O Lajadense vai lá e vai trazer esses 3 pontos lá dentro do Estádio dos Plátanos. Como aconteceu no amistoso, né? 3-1 lá pro Lajadense. Exatamente. Mas o torcedor, então, fique atento, sábado, 18 horas, né? Lá diante do São Luís, lá em Juí. Também quem vai a campo, ou melhor dizendo, a quadra daqui uns dias é a ALAF. Dia 31 faz a sua estreia diante da UJR aqui em Lajeado. Tem mais algum amistoso antes disso, Gasparotto? Olha, Rodrigo, a equipe vai viajar para Lagoa Vermelha, uma viagem cansativa, para enfrentar o Lagoense lá no último amistoso em preparação para a estreia, né, diante da UJR, como tu acabaste de citar. Ontem eu estive lá acompanhando o treino técnico e tático lá que o Giba estava colocando lá na quadra do ginásio do Claudião. A equipe, ele parou muitas vezes os treinamentos, insistindo da maneira que ele quer que a equipe atue. Os jogadores, assim, até me parece que ficam meio constrangidos com a presença da imprensa lá, naquela insistência do treinador. Mas o Giba sabe o que está fazendo. O Giba tem, assim, um conhecimento muito grande de futsal, já jogou em grandes equipes, e tudo que o Giba estiver colocando, os jogadores devem prestar atenção e colocar depois dentro de quadra, porque vai ser um campeonato muito parelho. O Alex Favaretto esteve lá também nesse momento do treino, me falando assim que todas as informações que estão chegando para ele, as equipes todas estão se reforçando, Rodrigo, e vai ser uma competição bastante nivelada. Então temos que nos preparar, né? Sem dúvida. Mas é dia 31, né, aqui no Nelson Francisco Branquero, o Claudião. Mas o Jonas, nos bastidores aqui, nos alertava para uma coisa. O que vai ter naquele dia 31 também? A escolha da rainha da Expo Vale. Vai ser na concha acústica e pelo que eu sei, se chover seria no Claudião, né? Pois é, né? A gente vai ter que rever isso aí, né? Quem sabe não se pode deixar de se correr esse risco, né? Quando vê... Se não chover, vai ser uma boa pro próprio ALAF, né? Que as pessoas que estão ali podem até logo depois se dirigirem lá e ver a partida. Agora, então, eu acho que o plano B seria, então, o Complexo Esportivo da Univates. Temos que ver se não vai ter jogo de basquete lá, né? Pois é. Falando em basquete, né, a Univates Florestal Alimentos Bira, né, já está de viagem para Santa Catarina, onde nesta sexta-feira e também no sábado encara as equipes catarinenses pela segunda rodada da Copa Brasil Sul de basquete. Bira, que fez ótimas estreias em casa, né, venceu o Campo Mourão e o Maringá, agora enfrenta os catarinenses, né, Gasparotto? Blumenau na sexta e Brusque no sábado. E o interessante, o Bira está com 4 pontos, e um saldo de cesta de 37 pontos, tendo em vista a importância dessa quantidade de cestas, né, a favor, pró-Bira, em função que os jogos estão sendo muito parelhos. O Bira, né, diante do Maringá, fez 84-62 e lá contra o Campo Mourão, que é o atual campeão da Copa Sul de Basquete, 92-77. Então, 37 pontos, muito importante. Blumenau nessa sexta-feira às 20 horas e no sábado o Brusque às 17. Tem acompanhado o Bira, Jonas? Tem acompanhado, né? O que me deixa um pouco triste é a questão do torcedor, né? O torcedor, infelizmente, está deixando a desejar ainda, né? O Bira, a direção fazendo um grande esforço, contratando, mas ainda falta aquela motivação a mais que deveria vir do torcedor, né? Mas dentro da quadra está muito bem o Bira. Pois é. Acho que vamos ter um excelente público no dia 28. Esse jogo é aqui ou é lá em Santa Cruz? Não, em Santa Cruz do Sul. Então na outra partida contra o Santa Cruz, isso eu acho que nós vamos ter um grande público. Essa partida contra o Santa Cruz é a primeira diante do embate dos gaúchos pela Copa Brasil Sul. Também o que nós vamos ter nesse final de semana são as finais do Intercamping, Gasparotto.
Finalmente a gente voltou a receber as informações aí, né? A gente quer às vezes divulgar para o nosso telespectador, mas não, a gente não recebe as informações e os resultados. Lá no camping do Riacho Doce, com início às 16 horas, tem as finais. No terceiro lugar, Maravilha e Penetras, às 16 horas, e às 17 horas a grande decisão entre Aprovados e Boêmios. No camping do Germano, nas semifinais, final de semana passado, o Penetras perdeu para o Boêmios por 5-4 e o Maravilha perdeu para o Aprovados por 3-2. Uma competição que, se fizer tempo bom, também deve levar grande público lá, né? Exatamente, Rodrigo. E ontem à tarde, Rodrigo, nós tivemos também o jogo dos juniores do Lajadense diante do Caxias. Um primeiro tempo de equilíbrio, eu digo isso nas chances de gols, porque o Lajadense teve duas oportunidades com o camisa 10 Fernando, e o Caxias pelo lateral esquerdo, que fazia uns avanços, e 2, 3 chutes assim que o Johnny, o goleiro do Alves Azul, teve que fazer intervenções precisas para poder segurar o ataque. No intervalo, eu peguei um comentário lá com o Fernando sobre como ele estava vendo a partida e o que a equipe teria que fazer para conseguir a vitória na segunda etapa. Confira. Jogo no final do primeiro tempo, 0-0, jogo equilibrado, tivemos uma chance, tu teve 2 oportunidades de abrir o placar. O que fazer agora na segunda etapa para conseguir o resultado positivo? Tem que fazer o trabalho do dia a dia aí, que a gente vem fazendo, né? Para poder alcançar aí os 3 pontos, que é o nosso objetivo. A equipe do Caxias, como você falou, é uma equipe bastante qualificada. E vamos em busca aí, a gente trabalhou forte aí durante a semana. E eu acho que é isso aí, com o apoio aí de todos, com a união do nosso grupo aí, eu creio aí que a gente vai conseguir sair com a vitória aí, os 3 pontos, que é muito importante aí na campanha aí pro campeonato. Pelo lado esquerdo são as principais jogadas da equipe do Caxias. Como segurar lá essa jogada? Marcação, né, cara? O lateral aqui ele apoia bastante, o volante também tem boa saída, mas a gente vai procurar acertar aí bem a marcação para nos contra-ataques rápidos aí poder marcar o gol, que nem você falou antes, eu tive a oportunidade, infelizmente não consegui marcar, mas acho que com o trabalho a gente vai chegar lá. Pois é, só que essas expectativas do Fernando acabaram não se confirmando, porque o Alves Azul tomou 2-0 e agora tem que se recuperar para a próxima partida, que vai ser diante do Guarani de Garibaldi no próximo domingo. E outra coisa, Rodrigo, não gostei da equipe dos juniores do Alves Azul, acho que é inferior à do ano passado. Que pena, né? Até porque a expectativa com o novo estádio, tudo também se cria expectativa sobre a garotada, que também vem mais motivada a jogar, por exemplo, num belo e maravilhoso estádio. Jonas, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com Grêmio, Inter, Libertadores, Copa do Brasil e muito mais esporte para você. Não saia daí. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033. Convido a todos para participar do terceiro Expobol em Boqueirão do Leão, que ocorre entre os dias 29 de março a 1º de abril. Entre as atrações, temos apresentações de corais, desfile temáticos e encontro de jipeiros. Entre os shows, Orquestra de Teutônia, César Oliveira e Rogério Melo, Brilha Som, Os Formigos, Arte Bis, São Francisco e muito mais. Expobol, Boqueirão te espera. Sob medida é classe. Sob medida é exclusividade. Sob medida é Teva. O maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes, calças e camisas verdadeiramente personalizadas, bem ao seu estilo e com a premiada qualidade Teva. Passe em uma das 40 lojas Teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda-roupas. Sob medida Teva, para quem tem muito estilo. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões.
Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado.